Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, aqui é o professor Carlos e para essa semana a proposta é que nós revisemos o conteúdo do primeiro capítulo, tá bom? Nós vamos ver alguns pontos mais importantes, alguns conceitos relevantes aí desse primeiro capítulo que nós estudamos. Nós vamos começar falando sobre seres vivos e o ambiente e focando então em alguns pontos importantes, algumas palavras, alguns termos importantes aí, alguns conceitos. O primeiro deles é biodiversidade, né? Biodiversidade, então, é a diversidade de seres vivos encontrados no planeta. Então, a quantidade, a variedade de seres vivos encontrados no planeta Terra, nós chamamos de biodiversidade, ok? E esses seres vivos, a relação desses seres vivos com o ambiente é estudado, essa relação é estudada por uma ciência chamada ecologia. Então, a ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente, ok? Nós sabemos que espécie é o grupo de seres vivos que apresentam semelhanças morfológicas, anatômicas, fisiológicas, embrionárias, reprodutivas e genéticas, tá ok? Também podemos dizer que é o conjunto de indivíduos que são semelhantes entre si e que têm a capacidade de se cruzarem, gerando descendentes férteis. Tá ok, galera? Então tá beleza. Vamos lá agora para a população. Bom, população é um conjunto de seres vivos que pertencem a uma mesma espécie e que habita uma certa área geográfica durante determinado período de tempo, ok? E ao conjunto de diferentes populações, nós damos o nome de comunidade. Então, comunidade é o conjunto de diferentes populações que interagem entre si numa mesma área geográfica. Tá beleza? O ecossistema, então, é formado pelos fatores bióticos, né, que são os seres vivos, aqui, ó, fatores bióticos são os seres vivos, eles interagem, né, com os fatores abióticos, que são as características ambientais, o ar, a água, o solo, o calor, né, tudo isso são os fatores abióticos. Então, entre os fatores bióticos e abióticos, existe uma interação que é dinâmica, e isso forma o ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto formado por seres bióticos e abióticos. Tá ok? E temos também o habitat e o nicho ecológico, tá? Nós não podemos confundir os dois, tá beleza? Porque o habitat é o local onde o organismo vive, enquanto o nicho ecológico é a forma como ele vive, os seus hábitos, suas necessidades, tá? Isso é chamado de nicho ecológico. Então, habitat, local onde o organismo vive. Nicho ecológico são as necessidades, são as atividades, é como ele vive em seu habitat. Tá beleza? Bom, continuando, nós vamos agora para relembrar, né, sobre as estratégias de sobrevivência. Lembra quantas estratégias bacanas e interessantes nós vimos em nossas aulas? Nós sabemos que ao longo da história evolutiva, os seres vivos eles vêm sofrendo transformações que lhes possibilitam maiores chances de sobrevivência no ambiente. Então, as estratégias servem para isso, né? Para que eles possam ter cada vez mais chances de sobreviverem no ambiente, né? Onde eles vivem ali. Tá ok? Bom, são fatores ambientais abióticos importantes, como eu já falei, a temperatura, a pressão, a presença e tipo de água, né, podendo ser aí salgada ou doce, tipo de solo, incidência de luz, interferência humana, tá ok? Bom, dentre as estratégias de sobrevivência, algumas, né, estão baseadas na defesa do animal, né, do ser vivo, outras na reprodução e alimentação e outras na manutenção da temperatura, tá? Em relação à defesa, nós podemos citar aí a camuflagem, o mimetismo e as substâncias tóxicas, tá ok?
Camuflagem e mimetismo, às vezes, pode trazer uma certa confusão, né? Mas nós temos que saber fazer a distinção entre esses dois tipos de estratégias aí. Na camuflagem, o animal ele se confunde com o ambiente onde ele vive, né? Ele se confunde, então ele passa despercebido dos seus predadores. É um exemplo, como por exemplo, nós temos aí o bicho-folha, né? Que tem a cor da folha, que tem o aspecto, né, algumas nervuras que se parecem com uma folha, então ele se confunde com essa folha, passando despercebido aos seus predadores, tá? E o mimetismo, o animal, nós temos o exemplo da borboleta coruja, ela imita um outro animal, que pode ser venenoso, que pode ser maior, tá ok? Que pode ser perigoso, né? Então, essa imitação faz com que os seus predadores se afastem. Essa imitação afugenta os predadores. Então, camuflagem. O animal ele se confunde com o ambiente. Tá? Em mimetismo, o animal ele imita uma outra espécie, né? Ele imita um outro animal. Okay? E temos aí as substâncias tóxicas, tá? Que alguns organismos produzem, tá? Para se protegerem também de predadores e também para capturar suas presas. Então, essas três aí são as três estratégias usadas pelos animais, tá? Como forma de defesa. Agora, como estratégias agora relacionadas à reprodução e alimentação, tá? Nós temos aí características dos ovos, migração e comportamento reprodutivo, tá? Então, características dos ovos aí, nós podemos citar como exemplo os anfíbios, tá? Que tem os ovos envolvidos por uma substância que é gelatinosa, tá? Fazendo com que então aconteça a redução da perda de água, tá? E aumentando assim a chance de sobrevivência dos filhotes, tá? Temos aí a migração, onde muitos animais, né, inclusive, né, como podemos citar aí as aves, né, migram para outras regiões em busca de melhores condições de sobrevivência também para os filhotes, tá? E o comportamento reprodutivo, né, onde alguns animais, algumas espécies, elas usam estratégias reprodutivas, né? Como assim? Construindo ninhos, né, exóticos, né, na vocalização também, tendo cantos exuberantes, né, e disputas entre machos rivais, né, disputando pela fêmea. Então, no mundo animal, nós podemos ver, né, essa estratégia de comportamento reprodutivo assim. Temos um exemplo, nós estudamos um exemplo do pássaro, né, que o pássaro cetim, né, que ele usa então pedacinhos de tecido, né, ao longo, né, num caminho até chegar ao ninho. Então a fêmea, quando chega, ela vai então vistoriar todos os ninhos, né, para ver qual está mais enfeitado. Então ela vai escolher então o macho com quem ela vai copular ali, ok? Nós temos também a manutenção da temperatura, tá? Estratégias relacionadas à manutenção da temperatura, tanto estratégias, né, para que animais possam sobreviver em regiões muito frias, como também aqueles que criam estratégias para sobreviverem em regiões de temperaturas muito altas, tá? Nas regiões de temperaturas muito baixas, né, os animais, então, têm características específicas aí, tá? Que são estratégias, né? Por exemplo, uma grossa camada de gordura abaixo da pele, revestimento do corpo com penas ou pelos, tudo isso aí ajuda a manter a temperatura do corpo, tá? Além disso, tem alguns animais que realizam a hibernação, tá? O que é hibernação? É o processo no qual o metabolismo se torna lento, tá? Conservando a energia. Então, o animal, ele entra no estado de hibernação, seus batimentos cardíacos e respiratórios diminuem. Com isso, então, a energia gasta, então, para esse metabolismo vai ser menor, tá? Até, né, muitas vezes eles entram nesse processo porque o alimento está escasso, então até que
tenha uma vasta quantidade de alimentos novamente, né? Para que ele possa, então, sair desse estado de hibernação. Tá ok? Temos aí as estratégias dos animais que vivem em regiões com temperaturas muito altas, né? Então, as estratégias que nós podemos dizer aí são os hábitos noturnos, né? Eles saem à noite, porque saindo à noite, eles vão evitar, então, o movimento, né, no calor, e nós sabemos que o movimento no calor pode acontecer aí uma transpiração, né, a perda de água, então eles saem à noite, que é mais fresquinho, então não vai ter essa perda, né, de água aí do seu corpo, tá ok? Então essas estratégias são as estratégias aí relacionadas à manutenção da temperatura. Agora vamos relembrar relações ecológicas, que podem ser classificadas em harmônicas ou desarmônicas. A relação harmônica é aquela que acontece quando nenhum dos organismos que se relacionam é prejudicado. Já a desarmônica acontece, né, aquele tipo de relação onde pelo menos um, né, dos que se relacionam ali é prejudicado. Tá ok? Relações harmônicas, né, aquelas que são benéficas ou neutras para os organismos envolvidos, nós podemos citar aí o mutualismo, a protocooperação, a sociedade, a colônia, o inquilinismo e o comensalismo, tá? No mutualismo, né, nós podemos dizer aí que acontece uma relação de dependência, tá? Por quê? Porque os organismos envolvidos aí, eles se beneficiam, tá? Mas não sobrevivem separadamente. Nós temos um exemplo aí dos líquens, né? Que é a associação entre alga e fungo, tá? Nesse caso aí, a alga realiza a fotossíntese e fornece parte da matéria orgânica que produz para o fungo. Assim, né, a alga então beneficia o fungo ao dar alimento para ele, tá? Em contrapartida, a alga necessita de quê? Da umidade dos sais minerais que são fornecidos pelo fungo. Então, um ajuda o outro, tá, a sobreviver ali, e eles não vivem separadamente, tá? Diferente da protocooperação, onde os organismos se beneficiam também, como no mutualismo, porém, podem viver separadamente, tá? Não há uma dependência. Podemos citar o exemplo aí do paguro e da anêmona, né? O paguro é um tipo de caranguejo, né, de abdômen mole, tá? Esse caranguejo, então, o que acontece? Ele, para se proteger dos predadores, o que ele faz? Ele entra, né, dentro de conchas vazias, né, de caramujos, tá? Sobre essas conchas estão ali as anêmonas, tá? Fixadas ali nessas conchas. Então, o que acontece? Como é que acontece essa relação? O paguro, então, que entra dentro desse caramujo aí, ele se locomove, fazendo com que, então, a anêmona, né, que é fixa, possa, então, se locomover, né, e conseguir alimento em outro local. Em contrapartida, a anêmona, que apresenta células urticantes, que causam queimaduras, ela afasta, ela afugenta os predadores. Então, os predadores não chegam perto, né, do paguro aí por conta dessas células urticantes que causam queimaduras, né? Então, a anêmona ganha. Por quê? Porque ela pode, enfim, sair do local onde ela está fixa, porque fica protegido, tá beleza? Temos a sociedade aí, tá? Que é uma interação entre indivíduos da mesma espécie, eles vivem juntos, né? E eles colaboram para o bem de todos. Então, essa sociedade aí, nessa sociedade, existe uma divisão de trabalho, tá? Existe uma divisão de trabalho, onde, então, existem tarefas definidas, né? Cada grupo, então, é responsável por uma tarefa, né? Esses grupos são chamados de casta, tá? Então, nós temos aí exemplos das formigas, das vespas, das abelhas, né? E dos cupins aí, tá? Que são exemplos, tá beleza? Então, existe uma divisão de trabalho. Cada casta, né, faz o seu trabalho, tem uma função específica dentro desta sociedade. Nós temos a colônia, que
também é uma associação entre seres da mesma espécie, eles vivem unidos fisicamente e todos ali se beneficiam, né, do alimento, né, e da proteção. Então, todo alimento que chega, toda aquela colônia se beneficia. E também todos ali, né, se beneficiam da proteção mútua que tem entre eles ali. Tá, ok? Um exemplo aí são os corais, né? Nós temos como exemplo aí são os corais e as caravelas, né? Eu acho que você já deve ter visto em alguma praia, né, do Recife, naquelas praias do Nordeste, ou em outras praias aí, né, os corais, né, os recifes de corais, tá? Então, esses recifes, eles são sistemas bem complexos, tá ok? Que incluem muitos animais ali. Então, tem muitos animais que vivem ali e esqueletos produzidos por corais. Esses esqueletos, então, fazem com que todos os indivíduos permaneçam unidos e assim obtenham maior proteção. Tá? Os corais, então, são exemplos de colônias que podem chegar a vários quilômetros de comprimento. Beleza? Temos agora também o inquilinismo, que é uma interação em que um ser vivo utiliza o outro como moradia, sem lhe causar danos nenhum. Um exemplo aí são as plantas epífitas, tá? Então, nós temos como exemplo aí plantas epífitas, né, como as bromélias e as orquídeas, que vivem onde? Vivem sobre outras plantas, tá? Por quê? Porque vivendo sobre outras plantas vão encontrar melhores condições de luminosidade, por exemplo, tá? Então, nessa relação aí, que é também chamada de epifitismo, uma planta usa a outra como suporte. Mas, uma coisa importante, sem causar nenhum dano, tá ok? É diferente do parasitismo, nós vamos ver daqui a pouco, tá ok? Por quê? Porque as raízes dessas plantas epífitas, elas não sugam, tá, a seiva da planta hospedeira ali, tá? Elas se alimentam, então as raízes ficam sobre o tronco ali e elas vão se alimentando, então, dos sais, né, minerais ali, dos nutrientes que escorrem, então, tá, pelo tronco das árvores ali. Tá? Bom, vamos falar, então, sobre o último tipo de relação harmônica aí, que é o comensalismo. Tá? No comensalismo, então, acontece uma relação em que uma espécie é beneficiada ao se alimentar dos restos de alimentos obtidos pela outra espécie, que não é prejudicada. Temos o exemplo aí da rêmora e do tubarão. Tá? A rêmora, então, ela gruda uma ventosa, né, embaixo do tubarão aí, e para onde o tubarão vai, ela vai grudadinha ali. Quando o tubarão se alimenta, os restos do alimento do tubarão ali, aqueles restos que caem, a rêmora então desgruda a sua ventosa e se alimenta então dos restos do alimento então do tubarão. Nesse caso, o tubarão não tem benefício nenhum, a rêmora sim, tá ok? Então, essa é uma relação então harmônica também. Agora vamos para as relações desarmônicas, tá? As relações desarmônicas, então, são aquelas prejudiciais para pelo menos um dos organismos envolvidos, tá? Nós temos, então, como exemplo aí, o parasitismo, o canibalismo, o predatismo e a competição, tá ok? Bom, o parasitismo aí é uma interação em que um ser vivo utiliza o outro como hospedeiro para sobreviver, conseguindo assim alimento e abrigo. Né? No parasitismo aí nós temos dois tipos, né, de parasitas aí. Os ectoparasitas, que são aqueles que vivem na superfície externa do corpo do hospedeiro, como por exemplo o piolho, né, que vive na parte externa se alimentando ali de sangue, tá? E o endoparasita, né, que vive no interior do organismo do hospedeiro. Nós temos como exemplo aí os vermes, tá? Então, no parasitismo aí, essa interação, né, um organismo é prejudicado aí, tá? Um se beneficia, mas o outro não. Temos também agora o canibalismo, que é uma relação em que um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie, é importante ressaltar. O canibalismo, então, um indivíduo então, se alimenta de outro da mesma espécie, tá? Nós temos como exemplo aí a aranha viúva negra e o louva-a-Deus, né? Que se alimentam, então, né,
matam um macho aí após a cópula, né? E se alimentam, então. É uma forma de canibalismo. E temos aí o predatismo, tá? Que é a associação em que um ser vivo se alimenta de outro, tá? Não da mesma espécie, porque senão seria canibalismo. Então, a diferença entre canibalismo e predatismo é essa. No canibalismo, tá? A relação acontece, né, entre organismos, indivíduos da mesma espécie. Um se alimenta do outro, mas é da mesma espécie. E no predatismo, não. Tá? Eles se alimentam, né, de espécies diferentes, de outro ser vivo aí. Tá, ok? Exemplo, jacaré, tá? Que se alimenta de peixe, e tantos outros aí, exemplos que nós poderíamos citar. Tá, beleza? Então temos que saber a diferença entre canibalismo e predatismo aí. Bom, vamos para a última relação aí desarmônica, que é a competição. A competição é a interação entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, em que os organismos competem por recursos como alimento, território, parceiro sexual, abrigo, proteção, iluminação. Iluminação, nós podemos citar o exemplo aí de uma floresta, né? Lá, as plantas normalmente competem por iluminação. As maiores levam vantagem e, por vezes, as que não recebem iluminação adequada acabam morrendo, tá? Então, é uma competição que, aos nossos olhos, parece que não está acontecendo, mas está acontecendo lá, né? Silenciosamente, tá ok? Então, galera, é isso aí. Nós revisamos, então, o primeiro capítulo, foi uma revisão rápida com os principais tópicos aí, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês a lembrarem dos principais conceitos aí, ok? Então, valeu, galera, um grande abraço e até a próxima.